Oi pessoal, estamos no nosso segundo episódio do podcast da ACIAT. Estamos muito felizes vindo para essa nova versão, nessa edição, e certamente a sua participação tem sido muito importante. Hoje estamos aqui com o André Cunha, um dos nossos diretores, um dos entusiastas de vários projetos da Associação Comercial, e eu queria dar as boas-vindas agradecer a sua presença, André. Muito obrigado por estar aqui conosco. E hoje certamente vai ser uma conversa muito boa. Não é isso? Com certeza, sim. É um privilégio estar participando aqui. Parabéns mais uma vez, Felipe, pela iniciativa. Você é um cara que sempre é o nosso ponta de lança, os novos projetos, sempre você que acaba puxando. Isso é super bacana. Isso aqui é um momento que a gente tem de compartilhar o que a CIAT, os projetos da CIAT, o que ela tem realizado, mas também é uma forma, é um canal para que as pessoas entendam um pouco mais da nossa cidade, um pouco mais das pessoas que compõem esse universo, e isso eu acredito que seja importante para todos aqueles que têm interesse em conhecer melhor a instituição. É isso aí, gente. Eu gostaria de que você falasse resumidamente da sua história, como é que você começou no mundo dos negócios, e como você chegou na CIAT, para que a gente possa contextualizar e ouvir um pouco dessa história que certamente é muito inspiradora. Normal, como a grande maioria. A gente sabe que mais de 86% das pessoas que empreendem, antes de empreender, começou a sua história em algum momento trabalhando numa empresa e sempre muito de baixo, aprendendo de fato. Eu comecei como estoquista em algum momento consegui ser vendedor e foi um grande aprendizado. É uma profissão que eu respeito muito, a profissão de vendas. Em outro momento consegui ser gerente de loja e para mim aquilo era tudo muito novo. E como todo início de uma nova fase, erros acontecem bastante, mas nesses erros também muito aprendizado e ganhando muita experiência. E a partir disso, tempos depois, aí foi a minha primeira loja, e a partir da primeira, segunda, e depois de consolidar a segunda, uma terceira, e aí vem num processo de escala. Então, isso é uma jornada assim, bastante resumida. Hoje a gente opera com algumas franquias. A gente opera toda a região serrana, região dos lagos. A gente está entrando no Rio com a Maria Emília também. Hoje são 16 franquias da Maria Emília mais e-commerce. Taco são 15, Mr. Cat e AD. Então, no total aí beirando 40 operações. Enfim, e assim, como que você se aproximou da CIAT? Você já é diretor há muitos anos. Como é que foi esse processo de aproximação? Quem me convidou para a CIAT, exatamente como o Henrique, eu assisti o podcast dele, o Henrique Carregal, foi também em 2007. Quem me convidou foi o Rogério Fel, na época, presidente da instituição. Ele queria levar pessoas novas para a instituição e nessa ele também me convenceu a ir a participar da CIAT. E nesse início, e aí eu já comecei na CIAT, em seguida já pouco tempo depois eu já levei o Café com Ideias para a CIAT a partir de em Cabo Frio, com a nossa operação lá, fui convidado para participar pela Associação Comercial de Cabo Frio de um café pela manhã. E participando desse café eu pensei, puxa, isso aqui a gente pode replicar isso em Teresópolis. Mas eu só modifiquei o formato e a gente começou a implementar o Café com Ideias aqui. Desde 2007 a gente tem o Café com Ideias. Já se vão, esse ano vai fazer 17 anos que a gente implementa e hoje você é o grande impulsionador do Café com Ideias. Certamente você é o grande entusiasta desse projeto. Eu não canso de falar isso. Agora, voltando para o papel da instituição no mundo dos negócios, você vê que isso tem uma relevância significativa ainda nos dias de hoje, nesse mundo digital, com todas essas disrupções. O
papel da associação comercial, ele continua sendo relevante? Ele é relevante, mas desde que ela consiga se manter relevante. O conseguir se manter relevante é entender o mundo de hoje, como você mesmo está dizendo. A gente passou por uma transformação muito grande, principalmente nos últimos anos. E daqui para frente a aceleração vai ser maior. Aquilo que fazíamos lá atrás não necessariamente é o que funciona bem hoje. E certamente o que iremos fazer mais à frente será também um pouco diferente daquilo que a gente está realizando hoje. Então, esse é o nosso desafio, é o teu desafio enquanto presidente, é o nosso desafio participando da instituição, é entender o que temos hoje e olhar para frente, saber para onde a gente está indo e continuar sendo relevante dentro desse cenário que virá. Isso realmente assim, é um grande desafio para nós, não só enquanto instituição, mas também dentro do nosso modelo de negócio, dentro do teu modelo de negócio, porque as transformações daqui para frente, elas virão numa velocidade ainda maior do que essa que já está acontecendo. Isso aí. Então temos que estar muito atentos a isso. E mediante essa relevância que a instituição tem que ter e todas essas transformações, nós temos que estar sempre nos atualizando. Você é uma pessoa que está sempre falando sobre estar atualizado, se capacitar, fazer treinamento, procurar informação, usar o tempo com sabedoria para não ficar envolto nesse mundo, nesse mar de futilidade que temos hoje, mas buscar conhecimento. Como você falaria também para o público aqui do podcast, como que é importante essa atualização constante? Isso hoje é condição sine qua non de continuar jogando o jogo. Sem essa atualização diária, não se entra nem em campo mais. E quem está no campo jogando sem essa atualização, daqui a pouco ele está fora do campo. Não tem possibilidade mais. Isso começou com os japoneses lá atrás, na melhoria contínua, né? O grande desafio de hoje é ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem, porque o grande desafio do amanhã é ser um pouco melhor do que eu estou sendo hoje. Só que isso ganhou uma amplitude de compreensão violenta, porque lá atrás, quando foi posto dessa forma, lógico que ser melhor é melhor nos detalhes, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes que, no decorrer do tempo, isso gera uma diferença significativa. Só que hoje, com a velocidade da informação, essa transformação toda que está tendo, esse investimento, eu diria que é um investimento diário que a gente tem que fazer na gente. E hoje, o que em algum momento, quando a gente olhava para as pessoas e a gente via pessoas com dificuldade de avançar na carreira, com dificuldade de se desenvolver profissionalmente, a gente olhava para aquela pessoa e olhava para a história dela, a gente via, puxa, a família não teve condições de fazer um investimento em educação, a família não teve possibilidade de fazer com que essa pessoa se dedicasse aos estudos e aí teve que trabalhar muito cedo, em algum momento não se dedicar aos estudos e não dar continuidade na formação acadêmica. Hoje, com a qualidade da informação disponibilizada, essa justificativa não cabe mais. Não existe a possibilidade da pessoa falar eu não avancei mais porque eu não tive oportunidade. Esquece, isso hoje não existe mais. Oportunidade tem para todos, sem exceção para todos. E sendo que para uns mais, outros menos, mas para todos. Aquele que não teve a educação formal, mas hoje, num celular, na palma da mão, você consegue acessar os melhores conteúdos que você quiser, na área que você quiser, com as pessoas que você quiser, porque hoje você pode escolher quem vai te mentorear. Você escolhe quem são as pessoas que vão te enriquecer, que vão te acrescentar. Sem sequer aquela pessoa que ela fique sabendo o quanto ela está sendo relevante para você, mas ela também sabe que ela está disponibilizando uma qualidade de informação muito poderosa, porque isso é que move essas pessoas também. Então, hoje, acesso à informação, a qualidade da informação em qualquer área. Quer aprender sobre liderança? O que tem de podcast, o que tem de conteúdo de altíssimo nível. Você vai ter esse material disponibilizado. Precisa melhorar a comunicação? O que tem de material, de qualidade de material para elevar o teu nível de comunicação é impressionante. Quer entender
de vendas, de técnicas de venda. O que não falta é conteúdo de qualidade, tem de altíssimo nível. Quer aprender sobre inteligência artificial? O que tem de conteúdo disponível e gratuito, tudo isso eu estou falando porque é gratuito. Você tem os melhores do Brasil nas mais diversas áreas. Agora, não dá para justificar, eu não tive oportunidade, isso não cabe mais essa desculpa no dia de hoje. Isso é que as pessoas precisam compreender. Se pegar a própria SEAT hoje, ela tem uma empresa parceira que disponibiliza, através de uma plataforma, conteúdos para ajudar na formação dessa pessoa. Não dá, hoje não se justifica mais a desculpa de que eu não tive oportunidade. Essa consciência que a instituição, cada vez mais, ela precisa e estar compartilhando para as pessoas. Quando a gente fala do Café com Ideias, o que é o Café com Ideias? A gente está ali para transformar a vida das pessoas. Ninguém transforma a vida de ninguém. É a pessoa que faz a escolha de transformar a sua própria vida. Agora, o que a gente faz são fagulhas. É isso que a gente faz lá. É despertar as pessoas. É mostrar para as pessoas o quanto elas podem ser muito melhores do que elas estão sendo. É isso que é essa provocação que a instituição faz. E é isso que a gente quer para as pessoas que nos assistem, para as pessoas que participam do Café com Ideias, para as pessoas que vão para a instituição para se qualificar, para se profissionalizar mais. Por isso que esse aprendizado, ele tem que ser diário, é investimento diário. No curto espaço de tempo a gente vê pouca evolução, mas estica mais esse tempo. É brutal o crescimento, a evolução, a riqueza que essa pessoa constrói para ela mesma. Só que quando ela constrói para ela está construindo para os seus. Por todo o ecossistema, a começar por ela, para a sua família, para a sociedade, para o seu local de trabalho. Isso é muito poderoso, isso é transformador. E esse é o desafio nosso da instituição, para que a gente, de fato, seja essa fagulha que mova as pessoas a se desafiarem a serem melhores. Você falou aí de alguns temas interessantes, como exemplificando inteligência artificial, liderança, gestão de vendas, uma série que você foi colocando aí. Mas involuntariamente você entende que esses temas que você falou espontaneamente são temas quentes do momento que servem para todo mundo nesse contexto de mudança da sociedade como um todo e das necessidades que temos hoje? Esses temas você entende que são os mais importantes ou não é bem assim? Eu diria que quando se fala de vendas, venda é essencial para a vida. O tempo todo a gente vende e a gente acaba não tendo noção disso. A gente não aprendeu, nossos pais não nos ensinaram, as universidades não nos ensinaram, as escolas não nos ensinaram. A gente não aprendeu absolutamente nada sobre vendas. E a gente acabou, muitas pessoas se vendem muito mal. A gente a gente está muito para olhar para o outro, a gente está muito para julgar o outro, a gente é extremamente crítico. Qual é o exercício que a gente tem dificuldade de fazer? É a gente olhar para a gente. A gente trabalha mal, a sociedade trabalha mal, de uma certa forma, o marketing pessoal. Então a gente não consegue vender para as pessoas e muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar na gente a qualidade que de fato, em muitos momentos a gente tem, o valor que a gente tem, as habilidades que a gente tem. E para isso, por quê? Porque a gente não entendeu nada sobre vendas ou muito pouco sobre vendas. A riqueza desse universo vendas, quando as pessoas entendem o que é o universo vendas, que para a sociedade vender está numa categoria mais abaixo, para mim, vender está no topo da categoria, está na categoria mais nobre. As pessoas bem-sucedidas, se pegar as pessoas mais bem-sucedidas, primeiro, se tornaram grandes comunicadores. Aprenderam a arte de se comunicar. E se tornaram grandes vendedores. Eles entenderam que vender é uma arte, realmente vender é uma arte. Só que a arte tem técnica. Toda técnica, ele tem... A técnica é o que facilita o atingimento de objetivos. Quando as pessoas compreendem que associar essa técnica à arte, isso é muito poderoso. Então, isso, para mim, está lá em cima. Outro aspecto, para quem quer se desenvolver, para quem quer estar numa posição maior, para quem quer ser reconhecido no mercado, tem que entender o que é liderança. A arte também de liderar, que é técnica.
Vender, ninguém nasce sabendo vender, se aprende. Liderança, ninguém nasce sabendo liderar. Não acredite. As pessoas, eu tenho dom para isso, por isso eu faço. Eu não tenho dom para aquilo e por isso que eu não sou bem sucedido. Se esqueça isso. Liderança também é uma arte. Liderança se aprende. Só que as pessoas não querem pagar o preço para aprender. E o primeiro pilar para isso e tudo começa pelo querer. Se eu não quiser, se eu não enxergar a importância disso, eu não avanço. E nesse sentido, as pessoas acabam pecando muito porque elas acabam dizendo, isso não é para mim. É para você, é para você, é para você, é para todos nós. E a gente tem que aprender sobre esses temas. Liderança é essencial. E a gente sabe, você falou sobre inteligência artificial. É uma ruptura que a gente está tendo, que a gente vai ter principalmente. Hoje sabe-se muito de escutar falar sobre a inteligência artificial, mas o poder e o impacto e a transformação na sociedade que a inteligência artificial vai gerar, quem quer ficar mais competitivo, para se manter até mais competitivo mais à frente, tem que entender muito sobre a inteligência artificial, o impacto que isso vai ter nos nossos negócios, o impacto que isso vai ter na minha empresa, o impacto que isso vai ter na sociedade. Tem que dominar esse tema, tem que entender o que está por trás disso e o que está por vir. É para tudo, literalmente é para tudo. Lembra que eu te falei do marketing pessoal? Aquela pessoa que você nunca viu, mas que você está conhecendo pela primeira vez. Por que você olha para aquela pessoa e você fala, puxa, eu não sei, mas eu não gostei daquela pessoa? Porque ela se vende mal, ela se coloca mal. Porque da mesma forma, sabe aquela pessoa que você olha para ela, você nem falou com ela ainda, mas você já gostou dela? Ela se vende bem, ela se apresenta bem, ela tem leveza, ela sorri, é uma pessoa que o posicionamento corporal, porque dentro da linguagem, dentro da comunicação, a linguagem não falada, ela é mais poderosa do que a linguagem falada. E as pessoas não se tocam com relação a isso. As pessoas pegam a comunicação e olham a comunicação baseado naquilo que se fala. Aquilo que se fala, de 100% da comunicação. Se eu quero ser muito eficaz na minha comunicação, aquilo que eu falo corresponde só a 7% da minha comunicação. Porque 38% da minha comunicação é o meu tom de voz. É a pausa que eu preciso dar. É a ênfase naquilo que eu preciso dar ênfase. A suavidade nas palavras quando eu preciso ser manso e suave. O tom de voz é muito poderoso na comunicação. Ele é mais poderoso do que aquilo que eu estou falando. Porque o tom, o peso que eu dou na minha comunicação é que vai levar entendimento da mensagem que eu quero passar para o outro. Agora, 55% da minha comunicação é o meu corpo comunicando. As verdades que eu quero passar aqui, se as pessoas não estiverem enxergando verdades em mim, esquece. É porque eu estou errando muito na minha comunicação. Porque o meu corpo está comunicando de uma forma equivocada. Quando as pessoas entenderem que o corpo é mais poderoso do que aquilo que eu tenho para falar, do que o tom de voz que eu estou utilizando, se elas não enxergarem verdades em mim, eu entro no campo da debilidade. O que mata uma pessoa, o que impede uma pessoa de avançar é a falta da credibilidade, é não ser crível. Pelo contrário, é a debilidade, é ser débil. Essas pessoas, de uma certa forma, as pessoas se afastam dela. Porque tem que ter verdade acima de tudo. E o seu corpo comunicando. A comunicação ela é essencial para a vida, como você mesmo disse. É para o vizinho, é com os amigos, é no ambiente de trabalho, nos relacionamentos. A gente faz negócio e a gente aperta a mão e a gente fecha negócio com quem a gente confia. A gente não faz negócio com quem a gente não confia. Isso é que vai separando as pessoas daquelas que avançam, daquelas que gostariam de avançar e não avançam e ainda não entenderam os porquês. E é importante entender os porquês. Para aquelas pessoas que não estão avançando, elas têm que olhar para dentro delas.
E elas têm que enxergar e têm que se perguntar onde eu estou errando. Se você não souber essa resposta para você, busque essa resposta no outro. E aí é o que eu falei anteriormente. O que tem de podcast, o que tem gente de altíssimo nível. Quer empreender? Marcos Marques, vai entender. Quer inspiração para empreender? Thales Gomes, é fenomenal. Então, tem tanta gente legal que quer se inspirar. Flávio Augusto, a história é absurda. Quer saber sobre vendas? Caio Carneiro. Caio Carneiro é muito bom. Quer entender sobre performance? JJ. Vai no JJ. É a área dele, é a praia dele. E estou linkando alguns de tantos outros. Só que quando você acessa um desses, pilhas de podcast de altíssimo nível. E por acaso você tem pilha, mas o que a gente precisa fazer é empilhamento. Empilhamento é que gera pressão, a pressão é que faz com que a gente avance, é a partir do empilhamento. E a gente precisa fazer esse empilhamento diário. Por isso que investimento no meu desenvolvimento ele precisa ser diário. Eu tenho muitas pessoas para eu alimentar com qualidade de informação. Eu preciso estar me alimentando diariamente. Diariamente. O dia que eu não me alimentar, eu falhei. Porque esse é um desenvolvimento diário. Porque eu alimento diariamente os meus liderados, que são líderes nas equipes. Esse é o trabalho. O nosso trabalho é desenvolvimento de gente, desenvolvimento de talento, potencializar esses talentos. Porque eu só vou ter uma estrutura que seja firme, que seja forte, se eu tiver pessoas talentosas comigo. Agora, pessoas talentosas se constroem, se formam. E essa é a responsabilidade das empresas. O grande problema é que as empresas querem qualidade, mas elas não se dedicam a investir na qualidade que ela exige do outro. Ela é o responsável por desenvolver as lideranças. É papel da empresa. E quando ela abrir mão de exercer esse papel, ela vai estar apagando incêndio. O tempo inteiro é apagando incêndio. E aí ela fala, puxa, está muito difícil. Realmente fica difícil. Mas ela também não olha para dentro para entender que ela que está se posicionando de uma forma equivocada. Ela não está enxergando o que deveria ser enxergado. É a falta de enxergar o óbvio. Né? E para enxergar o óbvio, precisa estar preparado para enxergá-lo. Que muitas vezes o óbvio vira paisagem. A paisagem é o dia a dia que gera a rotina que faz com que a gente não enxergue. Isso vai minando a empresa e nenhuma empresa piora de um dia para o outro. O que faz uma empresa deixar de existir são esses pequenos erros, os pequenos... É o somatório dos pequenos detalhes que não são percebidos no dia a dia, que ao longo do tempo ela chega à conclusão de falar, pô, isso já foi bom, mas hoje é muito ruim, isso não vale mais a pena. E o contrário também é verdadeiro, mas eu estou me estendendo demais e continua aí. Não, certamente foi uma reflexão fantástica. Mas na esteira dessa maravilhosa reflexão aí sobre a questão do profissional de vendas, sobre como vendas serve para tudo na vida e você estende isso, conecta com tantas outras questões, eu queria agora fazer uma pergunta mais fechada. Quem é o maior vendedor do Brasil? Boa pergunta. Se você me perguntar quem é o maior comunicador do Brasil e que é vendedor e que o cara é fenomenal, sem dúvida nenhuma é o Silvio Santos. Esse é impressionante. É o cara, assim, ele é uma universidade. É para pegar e para estudá-lo. Ele é aquele cara que, com as mãos dele, ele fala assim, veja o que eu estou falando. Só nesse movimento, veja o que eu estou falando. Ele está abrindo o teu campo visual e ele está abrindo a tua mente para entrar a mensagem que ele está passando. Tudo isso que ele faz, todo o gestual que ele utiliza e a suavidade com que ele fala, coordenado com a mensagem que ele quer passar, é muito poderoso. A comunicação não falada dele é muito poderosa, associada a uma comunicação falada que é poderosíssima. Esse é o grande vendedor, esse é o grande comunicador. Existe um forte consenso que essa figura realmente tem não só muito para ensinar, mas como é o maior que nós já tivemos aí nesse país nessa questão.
Mas você acredita na modelagem? Nós podemos capturar o que você falou dele e de outras pessoas e não abrir mão da nossa identidade, mas modelar várias questões que as pessoas podem nos acrescentar e nos ensinar como a gente pode modelar muita coisa do Silvio Santos e de outros líderes ou comunicadores ou vendedores? Olha só, todos nós, sem exceção, todos nós precisamos de referência. Eu só vou saber o quanto essa caneca é legal pra caramba, o quanto eu gosto dela, ou quanto ela tem qualidade, se eu tiver uma outra para eu comparar. Quando eu não tenho referência, eu não sei dizer o quanto ela é boa. Eu preciso de referência. Nós precisamos de referências. E as referências e tem uma frase que eu utilizo bem e que não é minha, mas que resultado cura. E resultado realmente cura. Eu olho muito para as pessoas e olho as pessoas de resultado. E eu procuro saber o que essas pessoas de resultado, o que ela tem que eu preciso aprender. O que ela tem que está gerando esse resultado e que eu preciso absorver. Eu preciso entender o que está por trás do resultado dessa pessoa. Eu preciso dessa referência. Na hora que eu começo a enxergar, e eu me inspiro em algumas pessoas. Tem pessoas memoráveis, tem pessoas incríveis. Agora, uma vez que essa pessoa me inspira, eu começo a ter as minhas referências e a gente precisa trabalhar a questão da modelagem. E o que é a modelagem? Isso eu aprendi há muitos anos. Eu fiz um curso de uma semana no interior de São Paulo, no Hotel Fazenda, de PNL, na programação neurolinguística com o Instituto INEX. E lá em PNL, uma das coisas que eles trabalharam foi a modelagem. E ali eu pude entender a importância da modelagem. E modelagem é aquilo que você falou. É ter as referências, a partir dessas referências, entender e aprender que tudo aquilo, eu saber o que dá certo e o que não dá certo. O que não dá certo eu elimino. O que dá certo eu potencializo. E a partir dessa potencialização de modelar ou aquele comportamento, ou aquela forma de agir, mas o mais importante, eu preciso ser eu, do meu jeito, com as minhas características, com a minha identidade, jamais perder. A modelagem não é ser o imitador de alguém, não é imitar o que o outro está fazendo, é pegar principalmente o conceito, a ideia, o que está por trás daquilo que está se vendo e trazer para a minha realidade, mas sendo eu. Ser genuíno, ser eu mesmo, ter autenticidade. O problema da modelagem é quando as pessoas querem copiar o outro, querem ser o outro, e aí vem inclusive os trejeitos, as formas, a repetição, e ela deixa de ser o outro, que é algo que, em técnicas de venda, a gente trabalha muito na nossa empresa, a gente trabalha muito com o Grupo Friedman, que é uma empresa americana que a especialidade dela é varejo. E na parte de vendas, ela divide vendas em 7 passos da venda: abertura da venda, sondagem, demonstração, fechamento experimental, objeções, fechamento da venda e confirmações de convite. Só que cada passo da venda tem um objetivo a ser alcançado em cada passo da venda, e cada passo da venda tem técnicas a serem utilizadas. A gente ensina isso para a nossa equipe e todo esse ensinamento é para ser utilizado em benefício do cliente, sempre em benefício do cliente, sempre. Regra número 1, em benefício do cliente. E quando eu utilizo essa técnica, quando eu ensino isso para a minha equipe, uma das preocupações que eu tenho é que a pessoa seja ela mesma. A pessoa que fala baixinho, continue falando baixinho. Continue sendo ela. Porque tem um perfil de cliente que fala baixinho, que gosta desse tipo de cliente. Porque tem aquela pessoa que é muito acelerada, aquela pessoa que é muito... Continue sendo você. Porque tem um cliente que é acelerado, ele quer velocidade. Mas continue sendo você. Tem gente que é muito extrovertido, continue sendo você. Agora, entenda só a forma como o cliente está agindo. Eu que sou muito acelerado, em algum momento, se eu pego um cliente que é mais tranquilo, sou eu me adaptar à forma do cliente. Ali é uma adaptação. Quando eu faço isso, eu estou modelando o comportamento do cliente. O que é modelagem? Sou eu me parecer com o outro. Quando eu me pareço com o outro,
o cliente fala, puxa, ele é igual a mim. E a gente gosta de pessoas iguais a gente. Com quem que a gente se relaciona? Mais. Com as pessoas que pensam próximo da forma como a gente pensa, as pessoas que têm os interesses pelas mesmas coisas que a gente acaba tendo interesse, as pessoas mais ou menos na nossa faixa de idade, são as pessoas que são mais parecidas com a gente, são as pessoas que a gente tem mais afinidade. Então, sabendo disso, é importante que a gente utilize disso nas nossas relações também, sejam elas profissionais ou não, mas jamais deixando de ser quem eu sou. Seguindo nesse caminho, nós estamos falando de modelagem, desenvolvimento de competência, evolução pessoal, e isso tudo vai gerar inevitavelmente resultados. E como você entende que os líderes têm que aprender isso a mensurar, isso a inspirar, isso a cobrar e também compartilhar resultados? Ponto de partida. Ele tem que investir nele. Eu só ensino aquilo que eu sei. Eu só ensino aquilo que eu pratico. E eu só cobro do outro aquilo que eu domino. Se eu não investir em mim e começar a cobrar do outro, eu não gero autoridade. E quando eu não tenho autoridade, as pessoas passam a não acreditar em mim. Quando a equipe não acredita no líder que tem, se torna uma equipe fraca, uma equipe desagregada. E essa equipe desagregada não vai falar para o seu líder o que está faltando para ele. Vai falar entre eles o quanto esse líder não é inspirador. E quanto esse líder a forma de... E é muito provável que esse líder que não se prepara, é muito provável, assim, ele acaba não sendo um líder competente. Um líder, quando falta competência para um líder, ele acaba sendo centralizador. Ele tem dificuldade de delegar. Porque como ele não desenvolve as pessoas, ele passa também a não confiar nas pessoas. E o líder centralizador é aquele líder que quer que todos dependam dele. E aí ele não constrói time, não constrói novas lideranças. Eu digo sempre para os meus gerentes. Os meus gerentes, assim... Uma das missões de um gerente meu, ele tem que ser formador de um novo gerente. Ele tem que formar novos talentos. Ele tem que... As pessoas que fazem parte do time dele, se tiver uma, duas ali que quer se desenvolver, ele pega essas pessoas e ele vai desenvolver essas pessoas. Porque uma empresa que avança é uma empresa que desenvolve liderança. E não tem nada melhor do que... num processo de crescimento de uma empresa, é gerar talentos dentro dela, que aí já vem com a cultura, já vem com o espírito do próprio negócio. E no processo de expansão, de crescimento, tudo facilita, tudo fica mais fácil. Então tem que estar gerando talento. Para gerar talento, quem são os gerentes assim que eu mais aprecio? São aqueles que mais formam talentos. São os mais treinadores. São os que acompanham mais e dão mais feedback para a equipe. São aqueles que mais desafiam as pessoas. São aqueles que... qual o perfil de gerente que eu não gosto? Não gosto de gerente bonzinho. Aquele gerente que satisfaz vontade das pessoas. Gerente não é feito, ou um líder não é feito para satisfazer a vontade. Um líder, o grande desafio dele é satisfazer as necessidades de uma pessoa. O que é satisfazer a necessidade? Se ele é fraco, se ele precisa se desenvolver em determinada área, ele vai extrair o melhor daquela pessoa naquela área. Isso vai ser um processo que vai doer. Esse vai ser um processo duro para aquela pessoa, mas é o melhor que ele pode fazer por ela. É entender isso, não é facilitar, é dificultar para que o outro seja melhor. No livro Empresas Feitas para Vencer, fala sobre isso, Jim Collins. Ele fala que um processo de crescimento de uma empresa não é, vamos abrir uma unidade em tal lugar. Ele fala, não. Primeiro, não é para onde eu vou. Primeiro é quem vai. Primeiro é formação interna, para depois dizer. Depois ter a certeza de que vamos para aquela direção.
Porque primeiro é quem, para depois o quê. E a gente precisa ter esse quem, a gente precisa ter as pessoas. Você falou aí sobre o líder investir nele mesmo, ele ter uma formação, um preparo e um comportamento condizente. No entanto, eu queria aqui fazer um contraponto disso aí e a gente tentar chegar numa questão em que vá harmonizar com esse contraponto. Notadamente, nós temos figuras de lideranças em vários níveis, em nível global, nacional e local. Se você observar pessoas extremamente centralizadoras, extremamente dominadoras, pessoas que têm uma formatação que muitos chamam de mais antiga e que têm resultados fantásticos e são extremamente bem-sucedidos. Você entende que isso não precisa ser provado que é possível, dado o número de casos, mas que isso tende a diminuir com essa nova geração chegando e a nova dinâmica do mundo, ou que sempre vai ter espaço para pessoas com esse tipo de perfil? Eu vejo que quando essas pessoas se tornaram pessoas bem-sucedidas, essa estrutura cresceu. Não existe estrutura grande sem descentralização, no meu ponto de vista. É muito difícil, porque perde mobilidade, perde agilidade. E isso, em algum momento, a gente está num mundo onde as coisas são muito velozes. O Lehman, da Embev, ele estava dando uma entrevista, ele estava falando: eu tenho que voltar para a sala de aula, eu tenho que voltar para aprender. E é o maior bilionário do Brasil, ou estar dentre eles, Jorge Paulo Lemann. Quando um cara desse nível, um bilionário, ele fala que ele tem que, quando ele fala eu tenho que aprender aquilo que eu ainda não sei, ele está dizendo o seguinte: eu preciso desaprender aquilo que ficou obsoleto. O modelo novo de liderança é um modelo onde, e principalmente, se a gente pegar as gerações, e aí é uma questão geracional. Essa geração com uma liderança rígida, pouco flexível e centralizadora, dificilmente, para uma geração mais nova, ela consegue reter esses talentos. Esses talentos passam por essa empresa só para entender o modelo, para conhecer, mas não para ficar e para desenvolver a carreira. Quando Jorge Paulo Lemann fala sobre isso, em algum momento, porque ele começa a ter dificuldade com as novas gerações. E ele precisa se redescobrir para que o negócio, a empresa, o grupo de empresas de marcas mundiais continue sendo competitivos. E aí tem que passar por esse processo de desaprender. Porque aprender, teoricamente, é fácil. Não é complexo aprender. O mais difícil é desaprender aquilo que aprendemos errado ou desaprender aquilo que não funciona mais para os dias de hoje. Isso é muito difícil. Isso é um exercício que dói. Eu passo por esse processo. O meu grande desafio é entender que hoje as pessoas de 18 a 25 anos que trabalham com a gente é completamente diferente dessa mesma faixa de idade que eu tinha há 10 anos. E que é diferente daqueles que eu tinha há 5 anos. E que essa que eu tenho hoje vai ser diferente daquelas que virão para daqui nos próximos 5 anos. Se eu não entender essa mudança, eu não falo, eu deixo de falar a linguagem deles. Se eu deixar de falar a linguagem, eu deixo de ser atrativo para eles. E quando eu não consigo atrair, eu não consigo formar novas lideranças. É uma questão de sobrevivência. Ou eu entendo isso ou estou fora do jogo. Então, André, estamos já caminhando para a gente finalizar. Nós temos aqui um tempo que a gente entende ser saudável, mas nós podemos, em outros momentos, ficar por horas fazendo um mastermind sobre tudo isso que a gente está falando. Fica aí, de repente, isso aí, um super podcast. Quem sabe a gente leva essa ideia aí com um grupo de um mastermind aí vitaminado.
Mas eu queria que você finalizasse trazendo uma mensagem final que você entende ser importante. A gente falou muito aqui de relevância e de inspiração. Algo que o André, que certamente já é uma figura que inspira muita gente, nós sabemos disso. Você citou nomes do cenário nacional, mas eu sei que numa esfera regional você já inspira muita gente. O que você deixaria para essas pessoas como uma inspiração para agora? Eu não vou deixar nem uma mensagem minha. Eu vou deixar uma mensagem de um podcast que eu assisti, do Joel J, com jovens empreendedores. É agora recente. Ele estava dando uma palestra. Nessa palestra tinha um jovem que ele já sabia desse jovem. Esse jovem foi dar um presente para ele, deu um quadro para ele, de presente de aniversário para ele, Joel J. Num palco, ele desceu do palco para receber esse presente desse jovem de 17 anos. E ele perguntou: o que é que você faz? E ele fala: eu sou empreendedor, eu tenho uma empresa com 17 anos. Essa empresa é de quê? De educação financeira. Sobe no palco, faz um pitch de 30 segundos. Ele fez um pitch de 1 minuto. Fica no palco comigo. Vamos fazer aqui um talk show. Eu quero te entrevistar. Quero entender quem é você. Ele começa a entrevistar esse jovem de 17 anos. Ele fica tão impactado com esse jovem, e esse jovem, a empresa que ele montou de educação financeira, que ele faz um trabalho nas escolas, esse jovem, junto dele ali, tem o sócio dele. Esse jovem é o Arthur, tem o Aquiles, que é o sócio. Na hora que ele fala que o sócio estava ali, o Joel fala: sobe aqui, sócio, vem para cá, Aquiles, e bota uma outra poltrona. E eles ficam impactados, onde as pessoas começam a se emocionar com a história deles, de empreendedorismo. E a gente precisa dessas histórias. A gente precisa de gente que emocione a gente, gente que mexa com a gente. Finalizando a entrevista, o JJ, que nos podcasts dele faz sempre isso, imagina que você tem que deixar uma mensagem. E nessa mensagem, 8 bilhões de pessoas, de alguma forma essa mensagem vai chegar para 8 bilhões de pessoas. Seja por celular, seja por WhatsApp, seja por que meio for. Qual a mensagem que você deixaria? E aí eu quero finalizar pela simplicidade da mensagem. E a gente tem que pensar simples. A gente fica complicando demais. As coisas são simples. E na hora que ele passa essa mensagem, é aí que a emoção das pessoas vem. Ele fala: se eu tiver que deixar uma mensagem para as pessoas, ele fala: sirva as pessoas. Um garoto de 17 anos. Ele fala: sirva as pessoas. Faça com alegria. Não é servir com pesar. É servir com alegria. Ele fala: o mundo está muito cinza. A gente precisa melhorar o dia das pessoas. Você tem um auditório emocionado. Aí Aquiles vai falar: Aquiles, qual é a mensagem? Esse foi o Arthur. Aquiles, qual foi a mensagem? E da mesma forma, com toda a simplicidade, o Aquiles fala: incentive as pessoas. Eu tenho uma gratidão profunda pelos meus pais, e eles dizendo: os meus pais sempre me incentivaram. E o Aquiles aponta para o Arthur e diz: esse cara fez toda a diferença na minha vida. Porque o que eu gostava era jogar futebol. Esse cara, em algum momento, ele chegou para mim e disse: eu li o livro Pai Rico e Pai Pobre. Você quer esse livro emprestado para ler? Porque ele podia não ter me oferecido o livro, mas ele me ofereceu e ele me incentivou para eu ler. Isso transformou minha vida. Eu poderia não estar aqui, mas eu estou aqui graças ao Arthur, que me incentivou, porque a paixão que ele tem por esse tema, o amor que ele tem por esse tema, me contagiou. E as pessoas ficam muito emocionadas em escutar essa história do Aquiles e do Arthur. E
tudo começou na leitura de um livro, Pai Rico e Pai Pobre. E a gente precisa cuidar das coisas mais simples. A gente precisa servir mais as pessoas. Hoje a CIAT, o que ela está fazendo aqui, através desse podcast, é servindo as pessoas que precisam de uma qualidade de informação, precisa de um despertar para a vida, precisa de uma fagulha. E de alguma forma, as pessoas que estiverem no nosso entorno, se a gente puder alegrar a vida dessas pessoas, é alegrar. E no terceiro ponto, tudo aquilo que a gente puder fazer para incentivar as pessoas, a gente precisa incentivar. A gente precisa falar para as pessoas que ela pode, que é possível. Porque se o outro conseguiu, ela também pode. E a gente precisa, muitas vezes, acreditar mais na pessoa do que ela mesma, para que ela possa começar a acreditar mais na sua capacidade, no seu potencial, para que ela realize de fato. E aí eu fico por aqui. Muito obrigado, André. Muita gratidão pela sua disposição e pelo tempo em que você está aqui conosco. Tá? Queria agradecer também a todos os nossos espectadores, amigos, todo mundo que incentiva isso a gente, assim como foi dito aqui. Muita gratidão. Lembrando dos 3 Cs, sabe qual é? Curta e me ajuda no próximo. E comente. Comente, Perfeito. compartilha. Ou não necessariamente nessa ordem, mas faça essas 3 coisas. Nós precisamos que essa mensagem atinja mais pessoas, porque o conteúdo que tem sido trazido aqui realmente é de muita qualidade. Queria agradecer mais uma vez ao André e todos que viabilizaram esse projeto. Espero pelos próximos e muito obrigado.